Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia aos ouvintes da Manhã Cidade. E como todos sabem, a gente chega por aqui para tratarmos de política. E olha que foi uma semana muito movimentada, mas muito boa para um personagem importante da política internacional, que é o Donald Trump. Pois é, ele participou de mais uma das primárias para a indicação do nome do candidato a presidente do Partido Republicano, lembrando que as eleições são em novembro. E nessa primária deu Donald Trump de novo. Aliás, ele só tem agora uma concorrente, que é a Nikki Haley, que foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU. E olha, ela está bem distante dele. O Ron DeSantis, que é governador da Flórida, já desistiu. E tudo indica que o Trump vai ser o indicado do Partido Republicano. E tem mais. Ele também é o favorito quando se considera a eleição real, a eleição final lá contra Joe Biden. Ele está vencendo nas pesquisas das maioria dos estados. Então, é possível aí que o Trump venha muito forte e talvez até vença o Biden numa revanche contra o atual presidente americano. Mas aí, a conferir. Vindo para o Brasil, o Lula vetou no orçamento da União, né, que ele sancionou o orçamento, mas vetou 5,6 bilhões de reais das emendas de comissão. Olha, tem três tipos de emendas. As emendas de comissão, as emendas de bancada e as emendas individuais, né? São emendas dos parlamentares, deputados e senadores. Pois é, ele vetou esses 5 bilhões aí, mas vai ter grita, viu? Vai ter chiadeira, porque Arthur Lira já andou dizendo ao Lula que o parlamento de 2004 não é o parlamento de 2024. Vejam só, lembrar que em 2004 o Lula era o presidente e agora em 2024 também, tá? Esse é o terceiro mandato dele. Só que de lá para cá o que mudou? O Congresso adquiriu o poder de chegar no orçamento. Pois é, naquela época o governo central, o executivo, tinha muito mais condições de controlar o orçamento. Agora não. O Congresso avançou sobre o orçamento e qualquer presidente que entra vai negociar muito, mas muito mesmo com o parlamento. Arthur Lira já deixou isso claro e pode ocorrer uma derrubada do veto aí do presidente, salvo se o Lula tiver habilidade para convencer os partidos da base e até alguns parlamentares de fora da base para manter o veto, mas aí a conferir. E olha, chegando aqui ainda do parlamento, falando ainda de parlamento, a gente tem um outro detalhe interessante. Durante a semana houve uma operação da Polícia Federal sobre a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. E olha, foi sobre a ABIN na época do governo Bolsonaro. O diretor dela na época era o Alexandre Ramagem, que é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. Inclusive ele é pré-candidato à Prefeitura do Rio. E ele foi alvo dentro de buscas e apreensões no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e também nos seus gabinetes em Brasília. E isso gerou uma grita muito grande. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, reclamou de Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, que reúne as duas casas, né, Câmara e Senado. E nessa grita, o Valdemar da Costa Neto lembrou que semana passada houve uma operação também da Polícia Federal contra Carlos Jordi, que também é do PL, também é do Rio de Janeiro, no caso é pré-candidato a prefeito de Niterói e é deputado federal também. E também houve, né, essa questão da Polícia Federal entrar nos gabinetes e tal. Então o Valdemar reclamou do Rodrigo Pacheco, dizendo que o Rodrigo não está garantindo as prerrogativas dos parlamentares. O detalhe é que senadores mais bolsonaristas acompanharam a crítica de Valdemar. E os senadores governistas também reclamaram com Rodrigo Pacheco, mas por outro motivo. A reclamação já é que eles querem acesso, né, às listas que a Polícia Federal tem. Na medida que ele fez a investigação, a Polícia Federal encontrou centenas de pessoas que foram aí investigadas pela ABIN, né, principalmente que a crítica da Polícia Federal, né, e o alvo da investigação é que, supostamente, a ABIN começou a investigar os opositores de Bolsonaro, inclusive os ministros do STF. Quem entrava no STF com frequência, como os próprios ministros, também advogados e também políticos, enfim. Então, os senadores governistas querem acesso às listas para saber, né, quem foi que foi investigado ou deixou de ser investigado na época do governo passado. Rodrigo Pacheco está aí, né, se ajustando, tentando aí se equilibrar nesse jogo. E olha, vindo para a província, Raquel Lira fez a troca, né, da cúpula da Polícia Civil, da Polícia Militar, e a numa tentativa realmente de colocar o todos juntos pela segurança a pleno vapor. A promessa da governadora é que reduzisse os grandes crimes, aí principalmente crimes violentos, em 30%, mas por enquanto esses números ainda não foram alcançados. Por isso que ela faz a troca de comando, mas essa troca deu o que falar. Interessante que Coronel Meira, que é deputado federal pelo PL, né, avalizou a troca, disse que foi importante para a governadora fazer isso, e
diz que confia no trabalho da governadora. Já o seu companheiro de chapa, que é o Coronel Alberto Feitosa, que não é federal, é estadual, esse fez uma crítica contrária a Raquel. É interessante que o Coronel Alberto Feitosa disse que, inclusive, nos bastidores da Alep já dava para falar em impeachment de Raquel Lira. Ou seja, Coronel Mira, vindo pelo PL, né, abalizando, dando valor às falas e ao movimento de Raquel, enquanto que Alberto Feitosa vem numa crítica ácida, né, reclamando claramente, né, do padrão que Raquel tem imprimido na segurança. Ele também fala muito e vem reclamando das faixas salariais da polícia que o PSB implementou, Raquel não retirou, e é uma crítica aí de boa parte da corporação. Alberto Feitosa, né, ele vai e dá voz a essas críticas, enfim. Mas é interessante vermos como, mesmo dentro de um partido que hoje é mais governista, como o PL, a gente vem, né, duas posturas bem diferentes. E por fim, e mais não menos importante, aqui em Caruaru, quem andou por aqui para o Caruaru e ontem, sexta, esteve aqui na Rádio Cidade foi justamente Humberto Costa, senador, e ele veio fazer um périplo, né, uma caminhada aqui pelo Agreste, pelo interior, para tentar fortalecer o PT para as eleições municipais. Deixou claro durante a entrevista que vai investir muito o PT nas candidaturas de vereadores, porque são elas que dão sustentação aos deputados federais, tá? Ou seja, os vereadores são os melhores cabos eleitorais para eleger deputados federais, que é o que o PT mais quer. E também falou que está fazendo um trabalho importante aqui em Caruaru sobre a pré-candidatura não só, né, de Léo Bulhões, como de Rosa Amorim. Inclusive, o MST foi ao PT Nacional e reclamou a prerrogativa de ter essa candidatura. E também Humberto falou de uma possível aliança com o Zé Queiroz, dizendo que o PDT tem como Caruaru e Curitiba como as cidades de sua prioridade. Então, vai ser um jogo de cintura muito grande. Porque o PT tem duas pré-candidaturas e ainda tem Zé Queiroz. Mas aí, com quem eles vão ficar, ele disse que tem tempo, não vai ser resolvido isso agora, mas que vai ser discutido. Mas aí, a conferir, a gente volta segunda-feira com mais comentários, se Deus quiser.